Olá, boa noite. Há menos de um ano, Luís Filipe Vieira foi reconduzido para um sexto mandato como presidente do Benfica. 345 dias depois, os sócios do Benfica são de novo chamados a pronunciar-se nas urnas. Amanhã, 9 de outubro, escolhem quem será o presidente do clube para os próximos 4 anos. Rui Costa assumiu a presidência interina com a saída de Luís Filipe Vieira, envolvido em vários processos judiciais e erguido na Operação Cartão Vermelho. O antigo jogador é o candidato da lista A. Contra Rui Costa concorre Francisco Benítez, do Movimento Servir o Benfica, candidato pela lista B. Entre Rui Costa ou Francisco Benítez, um dos dois vai romper com os 18 anos da era Luís Filipe Vieira. São convidados da Sport TV para este especial informação Nuno Campilho, pela lista de Rui Costa, Pedro Brinca, pela lista de Francisco Benítez, e o conhecido adepto do Benfica e comentador dos duelos, Domingos Amaral. Boa noite aos três e sejam bem-vindos. Obrigado pela presença em estúdio para este especial informação. Noite de encerramento da campanha para os dois candidatos. A lista A está reunida num restaurante no coração de Lisboa. Rui Costa juntou os membros da lista e apoiantes para agradecer o empenho nesta corrida eleitoral. Além de apelar ao voto, o dirigente fez um balanço positivo da forma como conseguiu passar a mensagem aos benfiquistas. Creio que houve abertura para isso e eu tive oportunidades para o fazer e acho que as fiz. Fica sempre alguma coisa para transmitir, porque há muita coisa que é muito mais do trabalho que vamos desenvolver do que propriamente estar a escrever, mas creio que transmiti e que os adeptos sabem que eu sou e, portanto, a decisão deles. Apelo, efetivamente, aquilo que tenho a fazer hoje é realmente apelar ao voto. Apelar ao voto, que é importante, é um dia importante na história do clube, seja qual for o desfecho no final do dia, e portanto que os nossos sócios, amanhã nas 24 casas de voto no país e mais as que estão no estrangeiro, e as votações no estrangeiro, que possam uma vez mais mostrar a grandeza deste clube. Tá? Obrigado. Só uma última questão. Em relação à opinião pública publicada, diziam que o maior desafio do Rui Costa nesta campanha era mostrar que a presidência do Benfica seria a presidência do Rui Costa e não a continuação da presidência de Luís Filipe Vieira. Acha que conseguiu passar essa mensagem? A presidência de qualquer pessoa que esteja na presidência é a presidência dele próprio, não é a presidência de mais ninguém. Portanto, eu serei Rui Costa sempre como sempre fui. Ok? Desculpem lá, obrigado. Uma última lá. Uma última questão. Caso amanhã vença, já tem ideia do que é que vai dizer aos sócios do Benfica? Não, agora vou jantar, vou fechar a campanha, como vos disse, com um jantar simbólico com os meus colegas que me apoiaram, que ao longo destes 3 meses, que é importante dizê-lo também, que ao longo destes 3 meses estiveram sempre perto de mim, até os que já saíram, à qual agradeço, num momento difícil da história do Benfica e que foi bastante difícil mudar tudo de um dia para o outro, mas ao fim e ao cabo acho que estes 3 meses também representam aquilo que foi feito e neste momento a única coisa que eu penso é jantar com os meus colegas e amanhã esperar que o dia aconteça. Francisco Benítez escolheu Carnide para o jantar de encerramento da campanha. O candidato da lista B já reagiu à notícia desta noite de que Luís Filipe Vieira vai votar amanhã à tarde no Estádio da Luz. Questionado pela Sport TV, Benítez não quer revelar o nome do diretor desportivo que pretende para o Benfica e explica porquê. Eu não posso revelar só por um motivo. As pessoas que estão envolvidas connosco, que estão comprometidas com o nosso projeto, pediram um sigilo. São pessoas que efetivamente são grandes profissionais de futebol, são profissionais que estão a trabalhar nas suas instituições, que nos ajudaram a construir o nosso manifesto, que estão disponíveis para avançar com o nosso programa assim que as eleições decorrerem, mas pediram-nos o sigilo. E eu não cumpro as minhas promessas e quando dou uma palavra, cumpro a minha palavra até ao fim. Sou assim, prometi a essas pessoas que não revelaria o nome e não vou revelar. Francisco Benítez, estamos a terminar. As últimas horas acabaram também por ficar marcadas por essa confirmação de que Luís Filipe Vieira vai votar nas eleições de amanhã. Como é que vê também a presença do ex-presidente neste ato eleitoral? Eu vejo bem que todos os sócios do Benfica amanhã se dirijam às assembleias de voto e que façamos amanhã um grande dia de benfiquismo. É a primeira vez, penso que há muitos anos que não havia uma assembleia eleitoral, eleições a um sábado. Portanto, as pessoas nem sequer têm que se preocupar em
de sair dos seus empregos para ir trabalhar e, portanto, é um sábado, era um dia muito importante para que os benfiquistas possam também ir votar, que faz parte do benfiquismo. O benfiquismo não é só apoiar as equipas, é também participar ativamente na vida do clube, e a votação, a eleição, é um dos momentos ativos. Se o Luís Filipe Vieira o vai fazer como sócio do Benfica, acho muito bem que o faça e que leve mais sócios, porque quanto mais sócios amanhã forem votar, mais será visível a força e a pujança que o nosso Benfica tem. Muito boa noite, Pedro Brinca. Bem-vindo à Sport TV+. O que será um bom resultado para a lista B de Francisco Benítez amanhã? Olha, primeiro por começar por dizer que o movimento Servir o Benfica é um movimento cívico de pessoas que realmente precisam do Benfica para viver, mas não precisam do Benfica para comer. E aquilo que nos une é um conjunto de ideias, de sugestões que nós acreditamos que são melhor para o clube. E nesse sentido, e a julgar pelo programa da Lista A, do programa de Rui Costa, muitas das nossas ideias e propostas já foram acolhidas pela Lista A. Estamos a falar da auditoria forense, estamos a falar até da questão do plantel curto na parte de futebol, estamos a falar de um conjunto de medidas que a Lista A adotou da nossa lista. Aliás, ainda esta semana, no editorial do Record, aquilo que o editorial dizia era precisamente que a estratégia da Lista A foi um bocadinho esvaziar o conteúdo da Lista B, adotando uma boa parte das medidas que foram adotadas. Por isso, nesse sentido, aquilo que eu diria é que o movimento Servir o Benfica já ganhou as eleições antes de lá ir, antes das eleições acabarem, porque não é um projeto de ambição de poder pessoal, é um projeto de ambição de transformação do clube. E esse processo de transformação do clube já está em curso, vê-se. Quer dizer, tivemos pela primeira vez listas concorrentes nos órgãos de comunicação do Benfica. Isso não teria acontecido durante toda a vigência de Luís Filipe Vieira, não é? Nós tivemos a lista A, que era alterar o regulamento eleitoral, a lista A, que era mudança de estatutos. Quer dizer, a lista A, que era auditoria forense, comunicou inclusive que já está a fazer, ou seja, são tudo ideias que nós acreditamos que eram boas para o clube, que eram boas para o Benfica, que a Lista A adotou como suas, e ainda bem, porque é isso que nos move, e nesse sentido acho que Benítez e o movimento Servir o Benfica já ganhou, independentemente do resultado que possa vir amanhã. Obviamente que o único bom resultado para nós, enquanto listas, seria, do ponto de vista meramente eleitoral, seria ganhar a eleição, naturalmente, mas sentimos que já ganhámos e o Benfica já ganhou, porque muitas das nossas ideias e do nosso movimento já passaram, já vão ser implementadas no clube, e acredito na palavra de Rui Costa que, se for eleito, como promete, que as vai pôr, não é? Que as vai implementar, e isso é melhor para o Benfica, é melhor para todos. Esta é já uma declaração da derrota, Nuno Campilho. Boa noite. Do lado da lista B, de facto, o facto de haver o acolhimento de propostas que consideram o movimento Servir o Benfica foram também refletidas no programa eleitoral de Rui Costa, que acaba por ser já por si uma vitória. Concorda com esta visão da lista B? Boa noite. Não me compete a mim, mal seria se eu fosse tomar as eventuais dores da lista B na assunção de uma vitória ou de uma derrota. O Pedro disse muito bem que a lista B apresentou uma série de propostas que foram acolhidas pela lista A, liderada pelo Rui Costa. Eu tenho uma visão um pouco distinta, não contraditória. Considero que as ideias e as boas ideias que a lista B apresenta eram ideias já consolidadas no âmbito daquilo que o Rui Costa pretende apresentar para o Benfica, e assim pretenderá implementar com que ganha das eleições amanhã, e acaba por corresponder a um dos seus principais propósitos, que é unir o Benfica e unir os benfiquistas. E se no âmbito destas propostas, que até são similares, estiver a base da união dos benfiquistas e do Benfica, estou em crer que essa situação será de agrado para todos aqueles que estão em torno deste projeto, que é o Benfica, de uma forma global. Não me parece que a lista B tenha vindo a assumir a derrota. Percebo a pergunta. Naturalmente que a lista A e o Rui Costa e eu próprio estamos confiantes na vitória. Os momentos que temos passado de envolvimento com os sócios e de comunicação do nosso programa têm sido bastante participados, e nesse sentido, obviamente, que a confiança existe, mantém-se, e assim se espera que amanhã se possa concretizar. Acima de tudo, apelar ao voto. É muito importante, numa altura como esta, que não haja desmobilização pelo facto de passarmos um momento de alguma forma crítico, fruto daquilo que aconteceu. É importante voltar a vitalizar o Benfica e demonstrá-lo nas urnas amanhã. Um dos atos mais participados do Benfica, se não o mais participado, foi o último, e ele teme-se que essa afluência não se repita amanhã.
Eu gostaria muito que se repetisse. Eu passei 3 horas e meia para votar nas últimas eleições, não me importava de passar outras 3 horas e meia, porque significaria que os benfiquistas tinham acorrido ao apelo de ambos os candidatos e teriam ido votar. Domingos, boa noite. Olá, O resultado boa noite, de amanhã vai determinar um Benfica que vai sair mais unido ou menos unido destas eleições. Na tua leitura, a expressão de votos das duas listas pode determinar aqui uma cisão ou uma não cisão entre os benfiquistas? Ora bem, é preciso recordar o contexto em que estas eleições existem e vão decorrer. De facto, o Benfica teve eleições há menos de um ano, como vocês disseram na vossa peça inicial, 345 dias, acho que foi, portanto estamos a 20 dias de fazer um ano, daquelas que foram as eleições mais concorridas de sempre da história do Benfica, que foram muito disputadas, porque, de facto, a existência de uma oposição forte há um ano foi uma coisa inesperada, até a dimensão da força dessa oposição, 33%, se não me engano. 34,7% Noronha Lopes, mais 1,6% Rui Gomes da Silva. Vieira conseguiu ser eleito com 62,6%. Isso nunca tinha acontecido nos 18 anos de presidência. Em nenhuma das eleições, Luís Filipe Vieira ele tinha tido tanta oposição. Isso já era um indicador de que havia mal-estar considerável numa parte importante do universo benfiquista. E esse mal-estar estava muito associado à figura de Luís Filipe Vieira, queira-se ou não, com as suspeitas que já existiam, com vários anos de notícias permanentes sobre ele. Pronto, e isso acabou por marcar este ano, porque ao fim de uns meses, de repente, Luís Filipe Vieira é confrontado com algo que já todos ouvíamos falar há muitos meses que iria acontecer, aquelas coisas em Portugal que a gente sabe que vão acontecer, não sabemos é quando, não é? E aconteceram. E, de facto, o Presidente foi detido. Tudo isso marcou muito este momento do Benfica. E era um Benfica fraturado por isso? Era um Benfica, eu diria, não tanto fraturado, mas ferido, claramente ferido, e a precisar muito de uma revitalização, de uma lavagem de cara. O processo pelo qual Rui Costa assumiu a presidência, pareceu-me claro e óbvio que naquelas circunstâncias tinha que ser assim. Depois acho que ele aí começou a fazer um certo jogo, já, portanto, como candidato. E é nesse contexto que a marcação de eleições é feita, também depois das vitórias no Champions, portanto, só quando entramos para a fase de grupos é que são marcadas as eleições, enfim. Portanto, o Rui Costa aí já está claramente a jogar e de certa maneira, condicionou o timing e condicionou a eleição. O que eu compreendo, porque era em seu interesse pessoal também, porque ele era candidato e, portanto, queria ser presidente. Portanto, tudo legal, mas a seu favor. Um pouco aquele, enfim, a banca, não é? No jogo, quando a banca joga a seu favor, não é? Pronto, ok, tem o direito de marcar as eleições. Até estas eleições foram muito marcadas por isso e, sobretudo, depois foram marcadas por um facto que foi aquele homem que corporizou a oposição há um ano atrás, Noronha Lopes, decidiu não concorrer desta vez. A partir daí, era talvez a única figura, neste momento, no universo benfiquista, que poderia, de alguma maneira, dar uma batalha a Rui Costa mais complicada para Rui Costa, porque vinha já com uma força de 30 e tal % de votos. Não se candidatando ele, acho que o caminho de Rui Costa ficou muito facilitado. E acho também que Rui Costa foi hábil em fazer aquilo que há pouco aqui foi referido, que é, de alguma maneira, apropriar-se de algumas bandeiras que eram não só do movimento Servir o Benfica, mas também do João Noronha Lopes, que também tinha falado nisso, enfim. Portanto, a oposição tinha algumas bandeiras que Rui Costa acabou por conseguir apropriar-se um bocadinho dessas ideias, tornando-as já não apenas da oposição, mas consensuais no universo benfiquista. Portanto, é natural que, com isso, esvaziou um pouco a possibilidade de haver uma disputa mais intensa. Acho também que Francisco Benítez, com todo o respeito por ele, não tinha a visibilidade, nem teve tempo para, na campanha, se transformar num João Noronha Lopes, que no fundo teve 6 meses quase a fazer campanha. Portanto, isso não foi possível. Portanto, enfim, acho que... Deixa-me perguntar ao Pedro se Noronha Lopes declarou apoio à lista de Francisco Benítez. Declarou.
A Noronha Lopes fez essa declaração de voto, se não estou em erro, na quarta-feira. Esperam a transferência de grande parte dos votos que foram recolhidos nas últimas eleições por Noronha Lopes para a lista Eu quero acreditar que sim. Eu acho que esse voto em Noronha Lopes, como referiu, não é? Já era um voto que refletia um certo mal-estar com muitos dos processos, com muitas das questões em que o Benfica estava envolvido. Numa primeira fase, houve claramente ali um conjunto de situações complicadas que o Benfica se foi envolvido, mas que também foram muito manipuladas até pelos nossos rivais em contextos muito... Pronto, depois de certeza que podemos falar mais à frente, mas depois mais para a frente o tom já mudou. Já não estávamos a falar de questões ridículas como a questão do voucher, que eu pessoalmente acho que são, o caso do voucher acho que é ridículo, mas já estamos a falar de outras questões. Na Operação Lex, em que há uma promessa, acreditar no indiciamento do Ministério Público, da acusação, que há uma promessa de Luís Filipe Vieira a Rangel de um cargo no Benfica em troca de um favor pessoal, ou estamos a falar do saco azul em que desaparece 1,9 milhões de euros das contas do Benfica, numa manobra contabilística falsa, segundo as alegações, não é? Quer dizer, depois a questão do cartão vermelho, aí já são questões em que foram praticados atos ilícitos que, se forem provados, e espero bem que não, espero muito bem que não, porque eu também já apoiei Luís Filipe Vieira, quer dizer, não vamos agora estar aqui a todos agora a dizer que Luís Filipe Vieira é a pior pessoa do universo e que nunca ninguém apoiou Luís Filipe Vieira. Quer dizer, eu apoiei Luís Filipe Vieira durante alguns anos, quer dizer, já não apoiei no último eleitoral, não estou a apoiar neste, obviamente, porque nem sequer é candidato, mas também apoiei, ou seja, há aqui uma viragem em que todos os casos em que o Benfica se começa a estar envolvido têm a ver com lesar o próprio Benfica. E isto ganha uma dimensão completamente diferente. Eu acho que o voto em Noronha Lopes já refletiu muito dessa insatisfação e dessa preocupação de muitos benfiquistas. Depois, quando em julho rebenta mais uma série de casos em que o Luís Filipe Vieira é implicado e torna-se óbvio para todos que as acusações do Ministério Público incidiam sobre crimes contra o próprio clube, não é? Por acaso, o Rui Costa no debate veio dizer que o Luís Filipe Vieira só estava envolvido em casos de foro pessoal que não tinham a ver com o clube. Quer dizer, isso não é verdade. Isso não é verdade. O caso do ex foi um favorecimento, uma promessa de favorecimento a Rangel, um cargo no Benfica em troca de um favor pessoal. Não é? Nesse sentido, o Rui Costa pode ser penalizado amanhã pelo facto de ter acompanhado a vigência de Luís Filipe Vieira nos últimos 13 anos? Eu considero que a alegação destes indícios, quer dizer, e sem prejuízo da profundidade dos respectivos indícios, como foi aqui há pouco descrito, não quero que interpretem mal a minha posição de estar a querer passar uma esponja sobre aquilo que aconteceu, mas não podemos também deixar-nos levar pelos indícios e que é tudo crime e que eventualmente lesou e que roubou, como algumas franjas de sócios, felizmente reduzida, insiste. E não quero com isso deixar de assumir que poderá ser prejudicial, efetivamente. Rui Costa teve muitos anos a trabalhar com o Luís Filipe Vieira. O Luís Filipe Vieira foi acusado da prática de crimes graves, foi acusado de lesar o património do Benfica e, obviamente, que até transito e julgado tem a presunção da inocência. Assumir que isso não é prejudicial seria tonto, se me é permitido. Mas não nos podemos, nenhum de nós, deixar embarcar nesse tipo de discussão, senão, a determinada altura, a discussão só se centra nisso. E eu, recuperando o conteúdo do debate que ocorreu ontem, felizmente que a discussão não se centrou só nisso. E não deve ser só nisso que se deve centrar. Sei de antemão que isso é muito mediático e que isso prejudicou. Domingos dizia há pouco e muito bem, todo este percurso de desgaste permanente e quase diário de processos, de buscas, de alegações, de indícios, naturalmente que fragilizou o Benfica e fragilizou a liderança do Luís Filipe Vieira. Mas não pode ser isso que pode estar agora, novamente, a ser o móvel desta campanha, como também o foi na anterior. E nesse aspecto tenho que reconhecer que tanto o Francisco Benítez como a maior parte das pessoas que o acompanham não têm levado as coisas para esse campo de forma tão intensa. Referem, naturalmente, como o Pedro fez aqui, e é justo que o façam, mas eu gostaria que esse peso e essa carga não fosse algo que estivesse permanentemente sobre as costas dos benfiquistas, porque senão a determinada altura havemos de nos lembrar que existe Luís Filipe Vieira, como ainda hoje nos lembramos que existiu Vale Azevedo, ao fim de tantos anos, e andamos, nós como benfiquistas, e podemos assumi-lo como tal porque é assim que estamos aqui, não queremos obviamente ter esta nuvem sobre nós permanentemente. E é importante que o dia de amanhã seja um dia de recomeço de um Benfica diferente, de um Benfica com outra forma de se apresentar e de ser visto
interna e externamente. O Domingos Amaral há pouco focava no contexto positivo para a direção do Rui Costa. O que é que leva a lista B a avançar mesmo nestas condições, sabendo que desportivamente o início de época correu bem, eu diria até acima das expectativas ao Benfica? Bem, acima das expectativas não iria tão longe, mas correu bem, correu muito bem e esperemos que continue, que é isto que todos nós queremos. Eu acho que a pior coisa que podia acontecer ao clube era num cenário em que no contexto em que estas eleições aconteceram, que Rui Costa fosse sozinho em eleições. Acho que era um sinal de uma decadência da vida cívica e democrática do clube que era inaceitável para qualquer pessoa que ama o clube. Não é? E eu tenho a certeza que o facto de irem 2 listas de eleições e haver uma alternativa vai dar uma força muito maior de legitimidade democrática a quem ganha as eleições. E acho que tem um potencial muito maior de unir o clube do que se estivéssemos numas eleições que foram marcadas, como há bocado o Domingos estava a referir bem, apenas 2 semanas após a Assembleia Geral, não é? Num contexto em que a pessoa eleita seria porque não há alternativa. Não, é importante haver alternativa. É importante haver alternativa, por um lado, para responsabilizar quem for eleito, porque por serem disputadas houve um programa, houve um debate de ideias, houve um conjunto de promessas eleitorais e uma apresentação de uma visão para o Benfica, e depois há uma e as pessoas que concorreram com esse programa vão ser, não é, chamadas à colação durante o mandato, não é, para cumprir a palavra. Por isso há uma responsabilização de quem candidatou. E há uma responsabilização dos sócios. Os sócios não se podem achar que não têm alternativa. Os sócios vão ter uma alternativa, vão escolher, ok? E depois, obviamente, todos nós, ganhe quem ganhar, e faço aqui já esta declaração óbvia, para mim é óbvia, já é uma posição pessoal, naturalmente. O presidente que ganhar as eleições será o meu presidente e poderá contar com o meu apoio. Haverá uma aceitação dos resultados, sejam Por eles mim, quais forem obviamente só posso falar por mim haverá. pela lista B. Para mim haverá, obviamente que o regulamento eleitoral foi aprovado, foi aprovado. Não é um exagero de linguagem, não é? Dentro do contexto regulamentar que era possível, chegou-se ali um consenso relativamente à questão do regulamento eleitoral ou das regras que iriam regular a eleição, se quiserem, que foi da satisfação de ambas as partes. Tudo correr dentro da normalidade, como eu acredito piamente que irá acontecer, não há razão nenhuma, da minha parte, mais uma vez, falo por mim, apenas Francisco Benítez fala pelo movimento, falo por mim, mas acredito também que será esse o sentimento de muitas pessoas do movimento. A pessoa que for eleita no sábado será o presidente de todos os benfiquistas e contará com o apoio de todos os benfiquistas para que este mandato seja o melhor da história do Benfica. Domingos, há aqui um dado que amanhã pode ser o facto destas eleições, que é Luís Filipe Vieira aparecer no Estádio da Luz, a indicação é essa, para votar. Estão a ser criadas as condições e as medidas de segurança para que o possa fazer sem qualquer problema. Por um lado, vês aí um pseudo-facto a marcar estas eleições, e por outro, houve ou não um déficit democrático no Benfica com Luís Filipe Vieira, atendendo até ao que se dizia deste consenso para o regulamento eleitoral que foi colocado em prática para estas eleições? Começando pela última pergunta, sim, claro que houve um déficit democrático. Luís Filipe Vieira, que teve muitos méritos como presidente em muitos momentos, fez coisas muito importantes pelo clube. Acho que, infelizmente, nessa área não foi o melhor presidente que o Benfica podia ter e portanto, nunca, pelo menos nos debates e esse tipo de coisas, nunca abriu a porta a essa possibilidade, o que eu acho que é um erro, ainda por cima, nas circunstâncias em que ele estava, que quase todas as eleições eram facílimas para ele ganhar. E, portanto, acho que isso houve também alguns episódios e alguns pontos dos regulamentos e até na última eleição algumas dúvidas sobre os resultados que podiam ter sido dissipadas, não digo logo na noite eleitoral, mas nos dias seguintes com algumas decisões. Eu acho que aí Luís Filipe Vieira não deu uma imagem de um presidente que respeitasse as regras totais e absolutas da democracia. Não deu. Não vale a pena termos. Eu acho que ele próprio, se calhar hoje, percebe que cometeu erros. Acho que, aliás, talvez o melhor sinal de toda esta campanha foi o debate que existiu ontem na BTV. Acho que esse foi o melhor sinal que o Benfica enviou. Foi a primeira vez que a BTV se correu bem ao Rui Costa ou ao Francisco Benítez, independentemente da leitura política que se faça do debate e da utilidade que ele possa ter tido ou não para as pessoas esclarecerem os seus votos, acho que a existência de um debate é um sinal importantíssimo e acho que é isto que o Benfica tem que ser. E o Benfica sempre foi, e na sua tradição histórica, o Benfica era um clube democrático muito antes de Portugal ser um país democrático. E, portanto, este é o nosso património. Nós temos que ser fiéis a este património e dizer assim, aqui
Há democracia, sempre houve, desde o princípio, e deve haver. E a democracia não é apenas haver eleições livres, quer dizer, isso é o beabá, não é? Depois há uma quantidade de coisas que devem ser também postas em prática, nomeadamente haver debates eleitorais na televisão do clube, que se existe, deve ser um meio, pelo menos durante a época eleitoral, um meio independente dos candidatos, quer dizer, e dar as mesmas oportunidades. Portanto, já houve aqui algumas coisas boas. Agora, a primeira parte da tua pergunta era o que é que vai acontecer amanhã com o aparecimento de Luís Filipe Vieira. Como é que esperas que Vieira seja recebido na Luz? Bem, normalmente, sem festa, nem euforia, nem apupos. Acho que Luís Filipe Vieira é um presidente que todos nós gostaríamos de respeitar e que temos em suspenso uma decisão, uma opinião sobre o que vai acontecer a estes processos todos. Acho que é bom que as pessoas não condenem as pessoas antes de elas serem acusadas, julgadas, mas também é evidente que estamos tristes e desiludidos porque temos um presidente a que aconteceu isto. Mas agora, acho que em termos de recepção, acho que ele tem que ser recebido bem, com todas as... É evidente que haverá, com certeza, umas medidas especiais para ele poder entrar e votar sem haver ajuntamentos de pessoas, sem haver apupos, sem haver festarolas. Acho que isso é totalmente dispensável. Espero que não haja nem assobios nem palmas. Acho que Luís Filipe Vieira é um benfiquista igual aos outros. Vai exercer o seu direito de voto, como eu e todos nós, espero. É sabido que a mola dos clubes normalmente é o futebol profissional. Vamos falar disso porque os sócios muitas vezes são também levados a votar e a exercer o direito de voto muito pelo que são as opções para o futebol profissional. Nesse sentido, Nuno Campilho, gostava de saber quem a lista de Francisco Benítez tem preparado para diretor desportivo do Benfica. Se eu quero saber... Se gostaria de saber isso a priori, antes das eleições. Tenho que saber, acho que há aqui um princípio que me parece evidente e elementar. Quando quem quer que seja se apresenta a um ato eleitoral, deve apresentar a sua melhor e as suas maiores forças para poder delas obter os melhores resultados. E eu passo a crítica que certamente me será aceite. Considero que isso é um erro por parte da lista do Francisco Benítez. Não tenho que ter dúvidas sobre a qualidade das pessoas que ainda hoje ele voltou a referir, mas o que é um facto é que nós não sabemos quem são. E qualquer pessoa que vá votar e que esteja indecisa poderá votar também com base naquilo que é a equipa integral, que é alguém que se dispõe a ser presidente do Benfica, que é um cargo importantíssimo no nosso país. Isto parece-me que seria algo de útil. Do lado de Rui Costa, todos sabem com aquilo que podem contar. E naturalmente que isso, do meu ponto de vista, é uma situação que nos favorece. E era importante, efetivamente, ter noção e saber qual é que é a força que a lista B apresenta neste campo. Fomos ouvindo e temos noção de alguns princípios que são avogados no programa, mas efetivamente faltam os intérpretes. Não é? Existem os papéis, mas não há quem os interprete. E essa situação, do meu ponto de vista, não é a mais adequada num momento como este. Pedro, não seria um bom trunfo eleitoral avançar com o nome do diretor desportivo? Francisco Benítez fala em 3 homens para o futebol com conhecimentos de futebol. Diz que há um compromisso de confidencialidade para não revelar os nomes, mas gostávamos de saber, são portugueses, são estrangeiros, são ex-jogadores do Benfica, já passaram pelo Benfica, ex-treinadores. Há umas pistas que nos elucidem. Conhecendo o Fernando como conheço, uma coisa tenho a certeza que são benfiquistas. Mas independentemente disso, há aqui 2 coisas que é preciso desmontar um bocadinho. Primeiro, isto começou com a história de quem é que está na SAD. Mas quem é que está da lista A, quem é que vai para a SAD? O que é que me faz essa pergunta à lista A? Quem é que nós sabemos? Sabemos que Rui Costa vai para lá, sabemos de Domingos Soares de Oliveira, que até é arguído nos processos, e Miguel Moreira, creio, outro também que é arguído nos processos. Por isso, do lado de Francisco Benítez, Miguel sabem Moreira que é não. Miguel Moreira não. Rui Costa não falou em Miguel Moreira. Pronto, então se não falou, só sabemos 2. Não, já sabíamos ontem. Quem são... Não é isso. Quem são os outros membros da SAD? Não, do Rui Costa. Não sou eu que eu vou dizer. Mas está a ver? Mas a lista B é perseguida por não dizer... Eu estava a querer corrigir. Peço desculpa, pensava que Miguel Moreira não foi referido por Rui Costa. Pronto, então mais me ajuda. Soares de Oliveira, sim. Nuno, muito obrigado, porque mais me ajuda o meu argumento. Me diz é que só há 2 pessoas conhecidas que vão passar. Mas a questão que foi aqui colocada teve a ver com o futebol. E com o diretor desportivo. Então, eu vou falar disso. Não estávamos a falar da SAD, mas podemos falar. Já vamos falar de Domingos Soares de Oliveira.
no debate, foi isso que foi trazido à colação, nem foi a questão do diretor desportivo, foi a questão da SAD. E eu queria responder a isso também. Ou seja, na questão da SAD, nós sabemos 2 administradores da lista A e sabemos um administrador da lista B. Mas parece que isto só é um caso para a lista B e não é um caso para a lista A. Gostava só de sublinhar esta incongruência, não é? Por outro lado, só quem não está no meio, ou seja, eu percebo este argumento para mobilizar as massas. Faz-me sentido, realmente o argumento parece que faz sentido. Mas para quem está no meio, e dentro da indústria do desporto e da indústria do futebol, percebe a falácia que está por trás desta pergunta. Porque nós lista B, e obviamente a lista A também, precisa do Benfica para viver, mas não precisa da lista para comer, do Benfica para comer. Mas quem é profissional da indústria do futebol precisa do Benfica para comer. E todos nós sabemos o risco que é associar-se a um projeto que pode não ganhar. Porque nós já sabemos quem vai ganhar quando contarmos os votos. E existe uma possibilidade real, óbvio, não é? Que a nossa lista possa não ganhar. E se a nossa lista não ganhar, todos sabemos o que é que podem acontecer a profissionais, como já sabemos no passado, e sabemos profissionais de futebol que apoiaram o movimento Noronha Lopes e sabemos o que é que lhes aconteceu. Acho que todos sabemos isso e sabemos o que é que estamos a falar, que depois tem repercussões e tem represálias. Por isso, como é óbvio, só para quem está distraído e para quem não está dentro do meio, é que pode achar, não é, que as pessoas que vivem do futebol, vivem da indústria, que vivem do negócio futebol, podem dispor desta maneira, sendo sujeitas a represálias no futuro. Porque essas represálias existiram. Quer dizer, não precisamos de ir muito para trás, basta ir às últimas eleições, todos sabemos o que é que estamos a falar. Deixa-me reformular a pergunta. Os nomes que precisaram essas represálias? Eu confesso, eu também ouvi falar nisso. Eu ouvi falar nisso, mas deixa-me só reformular a minha pergunta. Os nomes que estão para o futebol da lista de Francisco Benítez são nomes que estão fechados nesta altura, podem ser apresentados no dia a seguir às eleições, ou há um compromisso ele já fez que depende do resultado eleitoral? Obviamente só tem que depender do resultado eleitoral. Se ele não for eleito, não se pode apresentar, não é? Sim, mas são nomes que estão seguros e que serão apresentados no dia 10, como o próprio Francisco Benítez já declarou. Acho que isso é óbvio. Depois lembrar outra coisa. É bom lembrar esta coisa. Nós estamos a meio de uma época desportiva. Como disse, e bem para todos, e Deus queira que continue assim, e que sejamos campeões este ano, que está a correr muito bem. Quer dizer, a equipa que ganha não se mexe. Quer dizer, não faz sentido nenhum estar a destabilizar a equipa, a lançar nomes para aqui, nomes para lá, nomes para lá. Quer dizer, no meio de um processo em que nós estamos numa plena época desportiva. Não é? Quer dizer, sim, mas o campeonato parou, o Benfica vem da primeira derrota oficial da temporada. Mas acho que não seria responsável, nem seria benfiquista estar a criar instabilidade dentro da estrutura do futebol, não é? Em nome de um trunfo eleitoral. Quer dizer, não faz sentido, para além de todas as razões que eu apontei antes. Quer dizer, acho que isso é uma não questão, principalmente para quem está dentro da indústria. É curioso porque normalmente, e nesse aspecto eu gostaria de falar novamente da grandeza do Benfica, porque normalmente vem sempre atrás de quem quer conquistar uma eleição qualquer trunfo. É normal, não é? Através do Paworski, não, é normal. o Tony, e arranjar problemas com o Mourinho. Eu não estou. Nós com certeza que reconhecerão que eu não estou a contar nada que... Não, o cheque com o Jardel, depois não veio, quer dizer, isto não é folclore. Mas repare, está a ver, nós levamos isto a sério. Eu comecei por dizer que isto também é revelador da grandeza do Benfica. Temos aqui um caso notável de alguém que diz que apresenta os nomes no dia a seguir às eleições. Sim. Portanto, votem em mim e da minha equipe, mas eu não posso dizer quem são. Quem são a equipa de Rui Costa? Não, eu não estava a falar sobre a SAD, nós estamos a falar sobre o diretor desportivo e sobre o futebol. Tudo bem, a estrutura já lá está, e portanto, o Francisco Benítez já declarou que disse, até o treinador... Eu não queria entrar em discussão por causa deste tema, só estava a querer dizer que o Benfica é grande, da discussão tão grande ao ponto de não ser preciso frutos. Não, da discussão nasce a luz, nós gostamos da luz. Sim, estamos aqui também para essa troca da discussão nasce a luz. Francisco Benítez já declarou que dentro do projeto do Benfica há espaço para muitas das pessoas que estão neste momento na estrutura do Benfica, inclusive Jorge Jesus. Inclusive Jorge Jesus, quer dizer. Nós não temos um projeto de chegar ao Benfica e estragar tudo, quer dizer, ou mudar tudo. Nós só queremos mudar o que não está bem. Seria algo irresponsável. Exatamente, é a última coisa que nós queremos. Nós temos de mudar o que está bem. Nós temos uma visão para o Benfica que vai a sufrágio. Se for legitimada nas urnas, será apresentada, obviamente, dentro da estrutura do Benfica. E há espaço para as pessoas que estão dentro do Benfica que se revejam nesse projeto, não é? Que se revejam nesse projeto para caminhar connosco. Daqui a pouco ainda está a dizer que os grandes trunfos do Francisco Benítez já estão no Benfica agora neste momento a trabalhar com o Rui Costa. Eu acho que não iria tão longe. Por isso é que não pode certamente dizer... não na SAD. Não pode dizer não na SAD. Certamente não na SAD. Okay. A questão de Domingos Soares de Oliveira joga aqui um papel importante, não sendo um elemento que está em escrutínio, porque não está nas listas. É um profissional que trabalha para a SAD do Benfica, mas Rui Costa já disse que conta com Domingos Soares de Oliveira, o gestor financeiro da Sociedade Anónima Desportiva do Benfica. Pode pagar um preço, Rui Costa, por
esta continuidade de Domingos Soares de Oliveira? Deixa-me só recuar um bocadinho aqui à discussão que houve aqui, um pouco, a conversa. De facto, nós todos somos do tempo em que se atirava nomes, não é, desde treinadores, a jogadores, e a contratações à última da hora, e não sei o quê. Ainda bem que esse tempo já não é esse. Melhor chinês da atualidade. Sinceramente, Isto não é o clube dos isto não charters faz chineses. sentido. É bom lembrar isto. De acordo. Não faz sentido nenhum andarmos aqui. Subscrevo integralmente. E, portanto, nesse aspecto, eu acho, sinceramente, que a administração do Francisco Benítez cometeu um erro, que é falar de uma coisa que parece que vai ser muito importante, mas depois deixar lá meio caminho. Quer dizer, isto não... Então não vejo qual é o ponto de falar. Não é argumento eleitoral dizer tenho 3 pessoas contratadas. Mas quem são as pessoas? É o que a pergunta que qualquer ser humano faz no momento seguinte. Não posso dizer. Então acontece que tivesses 3 pessoas contratadas. Era dizer que entrava a Não trabalhar, precisava dizer nada. tomava posse a dia 10 e não tinha uma equipa pronta. Não, para a equipa... A alternativa não A podia equipa ser. arranja-se a partir do dia em que sai Nós não podemos presidente. entrar no dia 10. Isso sim seria uma responsabilidade enorme, entrar no dia 10 e não ter uma equipa preparada desde o primeiro dia Sim, para mas- ajudar o clube. Mas É a única vamos lá ver alternativa. uma coisa. A comunicação, diálogo, serve um propósito, não é? Quer dizer, ganhar votos. Ganhar votos, não é? Quer dizer, Toda a tem gente andou pessoas atrás de comigo. Francisco Benítez a pressioná-lo para saber quem era a Já equipa. pressupor... Francisco Benítez não podia dizer que ia assumir a posse no dia 10 sem ter uma equipa para ajudar o Benfica. mas, Isso é uma responsabilidade. bastava dizer que tem uma Benfica é um equipa. universo empresarial de centenas de milhões de euros. Mas bastava dizer que tem uma equipa. Mas, Está dito. essencialmente foi isso Agora, que eu disse. tenho aqui 3 pessoas e uma para diretor. Quer dizer, acho que começou-se a entrar no específico, gerando uma expectativa que depois não foi cumprida. Que era quem são as pessoas. Não posso dizer isso. Opa, então não vamos discutir, porque já esperamos de alguém que vai e que se candidata a presidente que tenha uma equipe. Quer dizer, já esperamos isso, não é? Já tem as listas constituídas e depois terá, nos bastidores, uma construção já feita, ou pelo menos já alinhavada, para os dias seguintes. Agora, sinceramente, eu não acho que isso seja muito importante. Acho que é um detalhe, é um fait divers no meio disto tudo, porque, de facto, nas eleições, e isso acho que se vê muito nos clubes, como também se vê nas câmaras e as eleições são muito personalizadas e têm muito a ver com a figura da primeira pessoa que vai à frente, não é? Não é tanto depois, depois a equipa, pode haver outras pessoas. E nesse sentido, Domingos Soares de Oliveira, que é uma pessoa com quem eu me dou muito bem Rui Costa pessoalmente, cometeu o mesmo erro, que foi não tinha Não, quer dizer, necessidade de dizer que contava sim, com mas eu Domingos acho que Soares de era Oliveira. pacífico. Acho que era pacífico se a lista de Rui Costa, de alguma maneira, é uma continuidade no Benfica, o próprio Rui Costa, quer dizer, já é uma continuidade, não é? E, portanto, que não haja perturbação da parte financeira com a manutenção da mesma pessoa, se essa pessoa quer ficar. Não vejo... Mas também não acho que isso seja um trunfo eleitoral, sinceramente. Nem que desgaste. Acho que o Domingos Soares de Oliveira é uma personagem consensual no universo benfiquista, que a maioria das pessoas acha que ele fez um atento trabalho como diretor financeiro e, portanto, não estou a ver assim também que seja um trunfo, nem um ativo, nem um passivo. É uma continuação. A questão do benfiquismo é relevante para as duas listas? Ou para a lista B, Francisco Benítez já assumiu que sim. Da lista A não se percebe muito bem se o benfiquismo, quer das pessoas que estão na lista, quer de pessoas que venham a integrar empresas do universo Benfica, se isso tem a mesma importância. O benfiquismo tem sempre importância, mas não podemos esquecer, novamente, não me querendo tornar fastidioso, a grandeza do Benfica. O Benfica é uma empresa e tem um conjunto de empresas que aporta a ter os melhores ao seu serviço. E, naturalmente, que se puderem ser benfiquistas, todos ficaremos satisfeitos com isso. Não me parece muito lógico que no âmbito e no seio tão competitivo como é o mercado, também futebolístico no nosso país, na Europa, que haja essa insistência. E o Benfica, e a questão de Domingos Soares de Oliveira, permitindo-me recuar um pouco, é uma questão de coerência, concordo com o Domingos, figura consensual. O Benfica apresentou anos seguidos, de forma quase recorde, uma série de resultados positivos que se deveu muito à gestão que o Domingos Soares de Oliveira ajudou a implementar no Benfica. Deixa-me dizer que já foi aqui falado que Domingos Soares de Oliveira é arguído no processo de Saco Azul, juntamente com o Luís Filipe Vieira, pelos cargos administrativos que tem na SAD, por inerência dos cargos que tem. Não deveria ter sido uma figura protegida, afastada, colocada aqui um pouco à margem deste ato eleitoral? Eu considero em que vez de ser assumida por Rui Costa como
Alguém com quem Rui Costa conta? Independentemente do juízo de valor que se possa fazer, volta a ser uma questão de coerência. Não podemos estar novamente a focar-nos na questão judiciária e na questão dos arguídos, porque senão a determinada altura o próprio projeto do Rui Costa não faria sentido. E ao estar a afastar uma pessoa em quem ele confia eventualmente para prosseguir com o trabalho que tem vindo a realizar, em função dos resultados que ele próprio tem vindo a demonstrar e que fazem parte daquilo que é o seu projeto e daquilo que são as suas propostas, estar a arriscar alguém, eu próprio, enquanto apoiante, não compreenderia. E considero que se nós temos um rumo e uma linha, devemos defendê-la, a menos que ela seja completamente absurda, que não é o caso. E neste caso em particular, parece-me justo que assim continue. E não é por o facto de Domingos Salles Oliveira ter sido constituído arguido que a confiança nele termine por absoluto e por completo. Obviamente que outros terão outra opinião e obviamente que é da discussão que se faz luz, como dizia o Pedro há pouco, mas vai mais uma vez ao encontro daquilo que é a coerência do Benfica. Mesmo em relação à lista, ainda aqui não falámos da renovação, eventualmente poderíamos vir a falar, de não renovar, ou de renovar por inteiro e deixar ficar uma parte ainda da anterior direção, voltaríamos a cair num capítulo da incoerência. Eu estaria aqui com este discurso a arranjar argumentos para a oposição. Se eventualmente o Rui Costa decidisse afastar toda a gente. O que interessa é o Benfica. Não é? Não percebi. O que interessa é o Benfica. Com certeza que sim. Eu estou aqui numa lógica de defender e de alguma forma dar sequência àquilo que foi a coerência do Rui Costa neste processo todo. E quando ele faz esta renovação e que há um misto de continuidade com um misto de pessoas novas que entram neste projeto, parece-me adequado em relação àquilo que é a sua postura. O contrário, do meu ponto de vista, não era aquilo tinha a ver com ele próprio e perdia a sua genuinidade, que eu considero que é o maior trunfo do Rui Costa, é ser genuíno. É aquilo que ele é. Se me perguntassem, não me perguntaram, se me perguntassem, era o que eu digo. O que é que aprecia mais no Rui Costa? A sua genuinidade. Ainda em relação a Domingos Soares de Oliveira. Espero que tenha resultados e que as coisas corram muito bem. Ainda em relação a Domingos Soares de Oliveira, o administrador financeiro da SAD, a lista B consegue avaliar positivamente o trabalho dele na SAD do Benfica? Ou o facto de não ser benfiquista condiciona essa avaliação? A posição da lista é que, de facto, quer ter uma estrutura com benfiquistas, porque Francisco Benítez defende que quando uma pessoa benfiquista igualmente competente esteja no cargo, consegue sempre dar mais qualquer coisa. Eu tenho que fazer uma declaração de interesse, já a imagem do Domingos, eu conheço pessoalmente Domingos Soares de Oliveira, ponho as minhas mãos no fogo pela sua competência técnica. Não quer dizer, obviamente, é uma pessoa que conhece muito a gestão desportiva, o mundo do futebol, e é um técnico sem qualquer tipo de reserva, não é? E aí não há nada a dizer. Mas é aquilo que disse, e é um facto, não é? Existe uma nuvem de suspensão que está à volta de toda a atividade de Domingos Soares de Oliveira, que eu desejo muito ardentemente, porque gosto, do ponto de vista pessoal, de Domingos Soares de Oliveira, que desejo ardentemente que se dissipe o mais rápido possível. E, porventura, acho que, apesar de concordar inteiramente com o Nuno, se calhar Rui Costa, deixando cair Domingos Soares de Oliveira, o programa da Lista A poderia sofrer alguma falta de identidade, alguma falta lá está, desse espírito de continuidade que o Nuno falou, e muito bem, acho que o Nuno aí teve em cheio. Não sei se foi esquecendo-me agora que estou num processo eleitoral e que faço parte de uma lista que está a concorrer a eleições, não sei se foi a opção mais inteligente. Eu acho que concordo exatamente com aquilo que disse. Acho que podíamos ter resguardado um pouco Domingos Soares de Oliveira desta situação. O que é que separa as duas listas em relação à política desportiva? Falou-se muito do que deveria ser a dimensão dos plantéis do futebol profissional do Benfica, a aposta na formação. Olhando para o outro lado da barricada, o que é que vê de positivo e de negativo na política desportiva que é proposta aos sócios? Há aqui pontos de contacto, como referiu e bem. A questão da dimensão de plantel, a questão da formação, que foi falada e bem por ambas as partes. Depois há aqui uma situação que eu próprio tenho alguma dúvida, e era bom que pudesse ser aqui esclarecido, e que vem até do debate de ontem, porque a determinada altura o Francisco Benítez falava sobre um projeto, uma estratégia que envolvia todo o mundo do futebol dentro do Benfica, quer dizer, desde do treinador ao diretor desportivo, a quem na SAD terá essa função, e depois falava sobre o próprio perfil do jogo, como se o modelo de jogo. Exatamente, como se o perfil ou o modelo de jogo pudesse ser afetado por esta estratégia definida pelos homens. Todos nós sabemos que o futebol é o que é, ainda agora no último jogo do Benfica foi o que foi. É o futebol, não é? Como muitos disseram. E, portanto, mas para ali está a quem compete definir o modelo de jogo da equipa de futebol? A quem compete definir o modelo de jogo é ao treinador.
numa lógica de envolvimento com o diretor-geral e com o diretor desportivo. Aliás, a relação que foi empreendida com o diretor-geral do Benfica, Rui Pedro Brás e o Rui Costa, é notável, no que diz respeito à resolução de uma série de problemas associados às renovações, à contratação de jogadores e à dispensa de jogadores. E também a figura do diretor desportivo, que é a acumulação por parte do Rui Costa, como é sabido, não é? Por toda a sua sapiência nesta área, e obviamente entroncando naquilo que é o treinador. Há aqui uma particularidade, fazendo quase aqui uma espécie de declaração de interesse, como o Pedro fazia há pouco, que é a personalidade de Jorge Jesus, não é? Jorge Jesus tem aqui um peso muito grande nesta dimensão, nesta dinâmica. Se nós excluíssemos esta personalidade tão forte e tão teimosa, eventualmente, e persistente numa determinada ideia, poderíamos considerar que este triângulo entre diretor desportivo, treinador e direção, numa lógica de ligação direta ao futebol, era o que faria sentido. Admito que seja isso que o Francisco Benítez pretende, não o explicou bem ontem. Há divergência nesse ponto da gestão desportiva, a definição do que deve ser um modelo de jogo da equipa do Benfica, no fundo? Eu acho que estou um bocadinho com o Nuno e acho que as diferenças parecem maiores que aqueles que são nesse aspecto concreto, ou seja, nós também propusemos desde muito cedo o tal plantel mais curto, mais uma proposta que ali está também agora vem dizer, apesar de durante 13 anos, e o Rui Costa teve responsabilidades grandes na gestão do futebol Benfica, isso nunca aconteceu. Esperar então que no 14º, e não aconteceu esta época, e já Rui Costa teve um papel muito mais preponderante que o que teria tido anterior. Esperemos que na 14ª isso realmente se venha a observar. Quando Francisco Benítez fala da questão do modelo de jogo, não está a falar da tática. Não é o Presidente que vai dar a tática? Claro que não, quer dizer, ninguém acredita nisso, não é? O que nós estamos a falar é de uma visão coerente para o futebol, integrada, e que não se navega um bocadinho à vista, porque vejamos, o Benfica, e isto, atenção, foi uma visão de Luís Filipe Vieira, atenção, o Benfica tinha uma visão para o futebol muito assente na capacidade que tínhamos de formar jogadores, potenciá-los, não é? Como uma liga de segundo plano que somos na Europa, servir de palco de lançamento para os palcos principais de uma série de jogadores. E fizemos isso brilhantemente. Vamos lá ver, o Benfica chegou a uma altura, foi o clube do mundo com mais receitas. Okay? E nós conseguimos alavancar muito do crescimento no Benfica nessa capacidade que nós tínhamos de formar talento. Não obstante, veja que de há 2 anos para cá, ou 3, isto mudou. Veja que nós tivemos a base da seleção de sub-17, foi campeã da Europa. Tivemos a base da seleção de sub-19, que foi campeã da Europa. Já chegámos à seleção de sub-21, que foi à final e perdeu. Já só tínhamos lá o Florentino, e o Jota entrava de vez em quando. E o Jetson. E o Jetson também jogou, é verdade. E nenhum deles se afirmou na equipa principal. Ou seja, houve uma inversão, não é, desta política desportiva desde há 2 anos para cá. E é esta navegação um bocadinho ao sabor das necessidades, desculpem a provocação, mas se calhar eleitorais, não é? Que eu acho que não é boa para o Benfica. Quer dizer, eu aqui estou à vontade, estou a elogiar um projeto que foi trazido, e quando eu digo que a lista de Rui Costa é uma lista de continuidade, é de continuidade para o bem e para o mal, mas que foi trazido pelo projeto anterior, pelo Luís Filipe Vieira. O Luís Figueiredo trouxe isso, potenciou o Seixal. Todos nós vibrámos com os Renato Sanches, com os Rubem Dias. Quer dizer, mas de repente cai Bruno Lage e de repente essa aposta deixa de existir. Deixava, quer dizer, é essa falta de coerência, de plano estratégico, de visão a longo prazo, de coragem de este é o rumo, esta é a nossa visão, eu não vou navegar à vista em função das eleições, porque isto é o melhor para o Benfica. Falta a coragem de assumir isto. E é isso que me causa um bocadinho de amargura, porque eu acho que, apesar de estar eufórico com os resultados que nós estamos a ter este ano, muito contente, obviamente, quer dizer, eu vim de Viseu para ver o Portimonense, fiquei com um galo enorme e tenho a certeza absoluta que foi a exceção e que esta época vai ser vitoriosa. Fugiu da boca para a verdade, disse que veio ver o Portimonense, infelizmente veio ver o Portimonense. Não, você que veio ver era ver o Benfica mesmo. Vem sempre ver o Benfica, mas o Benfica jogou contra o Portimonense, né? E ver o Benfica, porque assumo que ver o Benfica já by construction, né? E eu temo que o modelo que nós tivemos para este ano, e isto, atenção, são palavras de Luís Filipe Vieira. Isto são palavras de Luís Filipe Vieira. Temo que se a bola bater na barra, o cheque dos 100 milhões... Deixa-me só terminar. É que estes 100 milhões que nós investimos, todos nós vimos o jogo que foi em PSV. Eu saí de lá, acho que perdi 2 quilos a ver aquele jogo. Não é? Nós entramos na Liga dos Campeões, mas quer dizer, não foi de goleada. Felizmente correu bem, mas imagina que a bola não entrava. É sustentável? Apostas de 100 milhões todos os anos?
Domingos, não sei se queres responder a esta questão e a outra questão que tem a ver com o papel de Jorge Jesus, que as duas listas consideram que é o treinador ideal para o Benfica nesta fase, mas as duas listas voltam a assinar com a bandeira da formação e é sabido que Jorge Jesus acaba por sair do Benfica na primeira passagem em divergência com Vieira, quando Vieira muda o paradigma e aponta à formação. Pois, exato, esse é que é o ponto. Não toda a gente adora a formação, mas depois vão-se embora rápido, não é? Os bons vão-se embora. E o facto de não estarem a ir é porque não estamos a formar tão bons, não é? Não é só coragem de os lançar, porque o Rui Vitória lançou vários. Europeia, tudo 17 e tudo 19. Sim. Isso aconteceu. Mas efetivamente, teve pouco tempo. Teve pouco tempo no Benfica, não é? Não, mas esses nem sequer renderam na equipa principal. Uma coisa é falarmos de João Félix. Este tirámos rendimento financeiro, não tanto esportivo, teve cá pouco tempo. Mas e os outros? Sim, mas isso é uma falsa questão. Acha? Acho. O importante é olharmos para os resultados. E os resultados dos últimos anos do Benfica são maus. Já achei que eles na não Europa não tinham são maus, muito maus. Quer dizer, todos os que tinham qualidade foram-se embora. O João Félix teve 6 meses a jogar no Benfica. Não vingou no Benfica porque não tinha qualidade, é isso? É que só foi o João Félix. Provavelmente. Não, muitos dos outros, o Renato Sanches, o Gonçalo Guedes, todos eles saíram ao fim de um ano e pouco. Jogaram um ano e pouco no Benfica. Não é isso que eu estou a falar agora. Estou a falar dos jogadores que foram à base da seleção de sub-17 e sub-19 e que não se conseguiram afirmar no Benfica. Quando antes, gerações de jogadores que não tinham sido tão promissores nas seleções, eles conseguiram afirmar. As pessoas não podem achar que se por eles serem uma boa titulares pergunta da para o seleção... futebol. O que é que o Nuno acha? Por eles serem titulares da seleção de sub-19 significa que o sub-17 vão ter qualidade para jogar no Benfica? Não é necessariamente verdade. Como se provou em muitos casos de outros jogadores, não eram só do Benfica, de muitos outros clubes. Há jogadores aos 15, 16 anos que são ótimos para jogar nas seleções e dão imenso nas vistas, mas depois chegam aos 19 e não têm capacidade para entrar nas equipas principais. Isso é absolutamente... Portanto, não se pode ter um baseado entre uma geração que não teve essa notoriedade, sim, eu acho que conseguiu afirmar no Benfica, e uma que teve essa notoriedade e não teve as oportunidades de afirmar no Benfica. Sim, porque eu não acho. Isso é um equívoco que a gente estamos todos a viver um bocadinho num equívoco. O Luís Filipe Vieira quis meter a força no Benfica, a formação é a base de tudo. Isso não existe. Não existe. Nem não pode ser um modelo puro. Nunca pode ser um modelo puro. Nós temos que usar tudo. Formação e scouting e contratações de jogadores experientes, alguns com 30 anos. É assim que se constrói uma equipa. Não é dizer assim, só quero a formação. Só quero a formação, nunca vou chegar a lado nenhum. Quer dizer, os 4 anos de formação imposta à força foram 4 anos desastrados do ponto de vista europeu. Perdemos o Penta num ano em que conseguimos vender jogadores todos e nem investimos. Portanto, isso não é o melhor caminho. Mas não é esse o caminho que nós estamos a apontar. Não, o caminho que nós estamos a apontar, e foi dito Francisco Benito, são contratações cirúrgicas para complementar a formação. Este ano não vemos isso no plantel. O que se tem visto... Vemos contratações que não são cirúrgicas, são em banda. Uma coisa, não temos formação no plantel principal. Uma das coisas que se tem visto no futebol mundial é que há cada vez mais uma definição que é feita pelo treinador. Sim. O Atlético de Madrid decidiu que queria chegar ao patamar do Barcelona e do Real Madrid. Isto é a decisão estratégica. E depois confiou num homem chamado Simeone. E está lá há 7 ou 8 anos e é isto. E depois é esse homem que escolhe os jogadores e o estilo de jogo. Ele não quer saber se é da formação, se não é da formação. Ninguém discute com ele esse tipo de coisas. O treinador escolhe. Olha o Klopp. Foi contratado pelo Liverpool. Porquê? Porque tinha um estilo de jogo que agradava à malta do Liverpool. Ok? A partir daí é ele que escolhe os jogadores. Não é o presidente do Liverpool que contrata pessoas. Mas há uma diferença. Pois, mas em Portugal o problema grave é que nós todos queremos ser treinadores de futebol. E isso acontece aos presidentes também, incluindo ao do Benfica, que fez muitos erros à conta de coisas que são dele. Eu acho que tem uma ideia de comprar este jogador para o vender daqui a um ano. Isto não se faz em futebol. Não interessa. Queremos acabar com essa Não interessa. Isto é perder tempo e dinheiro e recursos. O que interessa é confiar num treinador. Agora temos o Jorge Jesus. O Jorge Jesus é que tem que decidir quem joga. E qual é o estilo da equipa. Eu não quero saber se são meninos de 19 ou homens de 32. É-me indiferente. Eu quero é ganhar. Ponto. Não vou discutir se a formação tem lugar no Benfica, se o Florentino tem lugar. O Jorge Jesus é que tem que saber, não sou eu. Mas, Domingos, nós fomos bicampeões com Rui Vitória e fomos campeões com Rui Lage no modelo híbrido. E a diferença... Não, eu acho que não. Acho que fomos campeões. Fomos campeões com um modelo marcado por Luís Filipe Vieira, em que os 2 treinadores aceitaram. E isso foi um erro. Mas fomos campeões. Fomos campeões. Tivemos resultados. Mas foi a única coisa que Valorizámos fomos. jogadores. Lembra-se do que é que foram os 4 anos europeus? Sempre a perder.
sempre a cair no ranking. Mas eu não estou a por alguma razão. Veja, eu não estou a dizer que esse modelo tem que ser Eu acho que o puro. Vitória e Bruno Só Lage com foram treinadores jogadores. macios. E aceitaram, ok, ponha lá estes meninos a jogar. Está bem, pronto, põe. Pronto, quer dizer, assim não se consegue. Posso fazer uma grande rebater, equipa. posso só rebater o ponto? Eu sei, Eu rebater o ponto era só numa questão. A grande diferença entre o Liverpool e o Atlético de Madrid é que eles jogam nas principais ligas europeias e competem pelo topo. Eles lutam pela Liga dos Campeões e estão nas principais ligas europeias, lutam para ser campeões. Eles não têm um modelo de jogo de formar para sustentar. Nós precisamos desse modelo de jogo. Quando é que foi a última vez que nós... Mas não é incompatível. Pronto. Não pode Agora, ser a única coisa, não é? Exatamente. Não pode ser a única coisa. É onde eu concordo com o Domingos, é que não pode ser a única coisa. Se calhar com o Bruno Lage era um bocadinho. Nós dizíamos na altura que o Rui Vitória... Foi mais com o Rui Vitória no primeiro Vamos que eu perder o Penta porque vamos poupar uns dinheirinhos e meter aqui os Mas miúdos. não é isso que nós perdemos o defendemos. Penta. Domingos, Pronto, não é isso isto que não nós faz defendemos. sentido. Eu lembro que nós modelo dizíamos, em jeito de brincadeira, que o Luís Filipe Vieira estava a ir longe demais nesse modelo, exatamente de acordo com a opinião com o Domingos, que era um bocadinho aquela, olha, agora sem mãos, agora sem pés, e depois, olha, sem dentes, foi quando perdemos o Penta. E estamos 6 derrotas na Champions, não é? Quer dizer, E há a ideia certa completamente altura- errada, do meu ponto de vista, que o jogador da formação é sempre bom. E nós temos alguns exemplos muito recentes que assim não foram. Porque esta ideia de que temos que lançar jogadores da formação, porque houve uns quantos que deram, e agora vão ser todos João Félix, o Dantas, que é um belíssimo jogador, e que quando ele foi para o Bayern Munique e houve aí um levantamento de rancho brutal, porque havia 7,5 milhões que era o valor da cláusula que podia ser exercida pelo Bayern Munique, e vamos perder o próximo Xavi ou Iniesta ou coisa que o valha, está no tom dela e não joga. Meus senhores, a nossa hora de debate de especial Eleições Benfica passou a correr. É verdade. Já terminámos o nosso tempo. Apenas informar lá para casa que os dois candidatos amanhã vão votar nas eleições do Benfica pela hora do almoço. O Rui Costa será o primeiro a fazê-lo ao meio-dia. Francisco Benítez tem previsto votar perto da 1 da tarde no Estádio da Luz. As urnas vão abrir às 8 da manhã e encerram às 10 da noite. Dia de decisões este sábado para escolher o novo presidente do Benfica. A escolha entre a lista A de Rui Costa e a lista B de Francisco Benítez está agora nas mãos dos sócios do Benfica. Agradeço a presença dos convidados de Sport TV nesta especial informação. Obrigado. É tudo, continuo desse lado, já a seguir Euro Qualifiers com a Carla de Sousa Coelho. Tenham uma boa noite, bom fim de semana e obrigado pela sua companhia.